Fala galera, beleza? Bora para um assunto da mais extrema importância, cara, que é o sistema digestório humano, um assunto muito interessante, mas ele tem vários detalhes, né? Várias enzimas e então a gente precisa ficar bastante atento a esse sistema para não ser pego de surpresa por nenhuma questão. Lembrando que estamos aqui na frente 142, né? 542, houve aquela inversãozinha de frente. Módulo 18, livro 5 para quem está com a frente 542. Módulo 34 do livro 6 para quem está com a frente 142. Beleza. Obviamente, como qualquer sistema, uma das coisas principais é a gente entender o trajeto, tá? Os componentes, melhor dizendo, desse sistema. Se a gente fala do sistema digestório, é legal primeiro saber o trajeto do alimento, então, que vai se iniciar na boca. Aqui não tem na imagem, mas teríamos a faringe, depois da faringe esôfago, aí desce para o estômago, do estômago passa ao intestino delgado, cuja primeira porção vai ser chamada de duodeno. Depois desse duodeno vem o restante do intestino delgado aqui, já vamos ver o nome, tudo certinho. E intestino grosso, que faz esse trajeto aqui, ó, do lado direito e o lado esquerdo do corpo, tá? E intestino grosso. E aí vai terminar ali no reto e no ânus. Além, obviamente, desse tubo digestório, nós temos algumas glândulas anexas que também auxiliam na digestão. Lá na boca teremos as glândulas salivares, no restante do corpo o fígado, basicamente, e o pâncreas. Tá? Não esquecendo um pouquinho desse nome aqui, vesícula biliar, que a gente também vai falar ao longo dessa aula. Então esse é o sistema digestório humano. O que a gente vai ver agora? O trajeto do alimento e o que acontece em cada um desses locais. Beleza? Não tem muito mistério, apesar de ter vários detalhes. Boca. Se a gente começar pela boca, obviamente, né, que é onde o alimento vai ser ingerido, nós temos na boca basicamente dois tipos de digestão. Uma digestão que ela é chamada de física ou mecânica, que é uma digestão que é feita pelos dentes através da mastigação, então aquilo vai triturar o alimento, isso facilita demais a ação das enzimas mais para frente, tá? E quanto mais a gente mastigar, mais exposto esse alimento vai ficar às enzimas. E também nós temos um processo químico, uma digestão química. Sempre que a gente fala de digestão química, a gente vai envolver enzimas, tá? Já fica atento a isso. O processo químico que vai ser através da liberação da saliva. A saliva ela é um líquido produzido por glândulas salivares. Nós temos três aqui, ó, parótida bem grandona, glândula submandibular e glândula sublingual. Então essas glândulas produzem e secretam ali a saliva, que é um líquido que possui um pH neutro. Fica atento a essa variação, tá, galera? Eu vou falar disso ao longo da aula, mas fica atento à variação do pH ao longo do tubo digestório. Por quê? Porque quando você estuda enzima, você sabe que as enzimas elas trabalham de acordo com a variação de um pH. Então, cada enzima tem um pH ótimo, por exemplo. Então, se eu estou falando de uma enzima que atua na boca, o pH ótimo dela vai ser aquele pH normal para a boca, que é diferente do pH normal para o estômago. Então, a isso tem que ficar muito atento. Se a gente fala da saliva, a enzima que realiza aquela digestão química é a pitialina ou amilase salivar. Pitialina ou amilase salivar é uma enzima que vai fazer a digestão parcial do amido. Lembra lá, o amido é um polissacarídeo, é um açúcar complexo, grandão, e na boca inicia-se a quebra, a digestão desse amido, que vai ser quebrado em porções menores, tá? Por exemplo, em disacarídeos, ali, por exemplo, tá? Isso é importante. Tipo a maltose. Lembra a maltose, junção de duas glicoses? Então, ali na boca, a pitialina e a amilase salivar podem quebrar esse amido até uma maltose, por exemplo, tá? Então, não é o final da digestão ainda desse carboidrato, mas já ajuda bastante. Lá na boca ainda, seria legal a gente só destacar bem rapidamente a questão da dentição. A dentição adulta permanente conta com 32 dentes na espécie humana. E aí nós temos os dentes, assim como os outros mamíferos, dentes chamados dentes diferenciados, que é com formatos e funções diferentes. Temos os incisivos, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Esses incisivos eles servem basicamente para cortar. Temos os caninos, que seriam para perfurar. Os carnívoros, né? Os grandes carnívoros têm um canino bem mais desenvolvido que isso. Pré-molares e molares, que serviriam para triturar ali aquele alimento. Então é isso. Esses são os dentes diferenciados. Se a gente for pegar um dente, agora eu penso assim, tá, mas será que esse dente tem tecido nervoso dentro desse dente? Sim, galera. Nós temos tecido nervoso, nós temos vasos sanguíneos, mas isso fica tudo aqui, ó, na inserção, fica na raiz.
Lá na raiz nós temos a parte da polpa. Cara, qualquer tipo de dano que atinja essa polpa vai causar uma dor absurda, tá? Então a parte de cima, que é a parte mineralizada, tem dentina, tem o esmalte do dente, que é o que fica acima ali da inserção, chamado de coroa. Beleza. Não é assim, para uma questão de biologia tão relevante isso, mas só para a gente pontuar aqui. Passando pela... Deixa eu só voltar aqui, porque passando pela boca, nós temos a faringe, tá? A faringe é uma estrutura que seria a nossa garganta. A gente vai dar uma olhada melhor nessa faringe na aula de sistema respiratório. Não quer dizer que a faringe seja uma exclusividade do sistema respiratório ou faça parte de um sistema propriamente dito, não. Tanto que a nossa garganta passa tanto ar quanto alimento ali. Mas depois a gente vai ver isso melhor, essa estrutura na aula de sistema respiratório. Passou da faringe, a gente toma aqui, ó, pegar minha aguinha aqui, pela boca, saiu pela faringe, desceu para o esôfago. O esôfago é um tubo muscular, para que ele passe atrás aqui, ó, a gente não consegue tocar nele, que ele está passando atrás da laringe, da traqueia, e ele serve para conduzir aquele alimento até o estômago. Conduzir, condução, bem de boa. Para facilitar essa condução, ele vai possuir músculos, músculo liso, aquele que tem um controle involuntário, um movimento involuntário, nós não controlamos, e realiza um movimento contínuo do sistema digestório, que é bem famoso, chamado movimento peristáltico. E assim, dessa forma, ele empurra esse alimento lá para o estômago. O estômago, galera, é um órgão de digestão bastante importante, mas não é o mais importante. Muitas pessoas acham que o estômago é o órgão que digere mais coisas, né, no tubo digestório, porque ele leva fama, né? Falou em digestão, já lembra de estômago, então o estômago cheio, estômago não sei o quê. Mas, galera, o estômago, ele é sim importante, óbvio, mas a gente vai ver que ele tem a função importante de armazenamento do alimento, ele armazena ali aquela comida, isso é uma função que para ele é muito importante, afinal de contas ele pode se distender, então a gente consegue comer uma quantidade maior, ele vai estufando, a gente sabe disso, né, quando come muito. Só que aí come muito, vai enchendo, se enche o fundo do estômago aqui, ó, aí vai começar a provocar até dor, tá? Tem células nervosas que dizem assim, não, chega, não aguento mais, para com isso. Então ele faz o armazenamento e vai liberando aos poucos o alimento para seguir o seu caminho aqui pelo intestino. Para garantir que ele libere aos poucos, existe válvula aqui, ó. Então existe uma válvula que é a pilórica, que é do piloro, que vai liberando o alimento aos poucos para o intestino delgado, um alimento que já foi misturado a um líquido digestivo que a gente já vai ver. E também existe uma válvula entre o esôfago, o alimento está vindo aqui do esôfago, e vai penetrar no estômago. Existe uma válvulazinha que é para o alimento não retornar, sabe? Uma válvula permite a passagem em um sentido, no outro sentido não. Então o alimento que está no estômago não pode voltar para o esôfago. Se isso acontece, a gente chama de refluxo. E que é uma condição que não é boa, né? Afinal de contas, o estômago ele é ácido, pode acabar voltando para o esôfago, machucando, então é um problema. Tá, galera. O que a gente precisaria saber de estômago na verdade? Ao passar por essa válvula aqui, a cárdia, o bolo alimentar vai se misturar o suco gástrico. Então, falando em estômago, lembra de suco gástrico. E vai formar uma massa ali, que é aquele alimento que a gente mastigou, mais aquele suco gástrico, chamada de quimo. Eu quero que vocês se atentem para duas coisas desse suco gástrico. Primeiro, ele é ácido. Por que ácido? Porque ele contém o ácido clorídrico. Então, se a gente tinha visto que o pH da boca era em torno de 7, galera, o pH aqui do estômago, ele é em torno, tá? Em torno de 2,5. Beleza? pH do estômago em torno de 2,5. Então, é bastante ácido. Sabe que o pH vai de 0 a 14, de 7 para baixo é ácido, então ele está próximo de dizer, é um pH ácido. E qual é a importância dessa acidez toda aqui? pH ser ácido é importante para ativar a enzima chamada de pepsina. Galera, a pepsina é a enzima que é contida no suco gástrico e é uma enzima que só atua em pH ácido, então não adianta pegar a pepsina e colocar na boca, ela não vai atuar, ela não trabalha naquele pH. E a função da pepsina é quebrar proteína, tá? Então, a pepsina, a função dela é digerir proteína. Proteína, você sabe, é um polímero de aminoácido, é uma molécula grande. Então, essa proteína começa a ser quebrada ali em pedaços menores, chamados de peptídeos. Beleza? Então, vamos lá, recapitulando. A digestão se iniciou na boca através da mastigação mecânica. Saliva tem a enzima ptialino-amilase salivar, que digere quimicamente o amido. Chegou no estômago ali, passou por faringe, esôfago, estômago. O alimento vai ser misturado ao suco gástrico, que é produzido no próprio estômago.
Esse suco gástrico, ele tem um ácido clorídrico e tem uma enzima chamada de pepsina, que vai digerir proteínas. O ácido também tem a função de eliminar micro-organismos que entram ali. Afinal de contas, a boca é uma importante via de entrada de vários micro-organismos e essa acidez toda ali pode ser um meio bastante drástico para a sobrevivência desses organismos. Mas eu quero para pensar assim, tá, mas pô, se tá jogando um negócio ácido pra caramba, pH 2,5, como que isso não machuca ou não é para machucar a parede do estômago? Porque a parede do estômago, ela produz um muco, uma substância pegajosa ali que vai proteger essa parede. Esse muco impede, portanto, o contato do suco gástrico diretamente com a parede e aí vai evitar o dano. Qualquer problema que faça o indivíduo produzir menos muco, cara, vai causar um desgaste dessa parede, uma gastrite, uma úlcera, se forem os casos mais graves. Então, qualquer tipo de substância que você ingira, coisas que você faça que reduzam a quantidade de muco no estômago, é um problema para esse estômago. Vários medicamentos fazem isso. Por isso que muito medicamento dá dor no estômago, tá? Porque ele reduz a produção do muco e tal. Então, é um problema que a gente tem ali. Passando do estômago, chega no intestino delgado, galera. O intestino delgado, ele é o maior órgão de digestão do corpo humano e o mais importante também em termos de quantidade de substâncias digeridas. Repara ali na imagem que esse intestino ele está dividido em três. A primeira porção é que vem logo depois do estômago. Terminou o estômago, já vem ele. É o duodeno. As outras porções são chamadas jejuno e ilho. Normalmente as questões trazem as duas juntas, tá? Duodeno, jejuno / ilho ali, porque não tem uma divisão muito clara em relação a isso. O duodeno, que é uma porçãozinha ali que, pô, não vai ter mais de 20 centímetros, cara, o duodeno é a estrutura do corpo onde acontece a maior parte da digestão. Então a gente vai ter que dar uma olhada aqui, um duodeno, que pode medir ele 5, 6, 7, até 8 metros, dependendo do tamanho da pessoa. Ali no intestino delgado, né, mais especificamente nesse duodeno, vão ser liberados sucos digestivos produzidos tanto pelo pâncreas, quanto pelo fígado, quanto pelo próprio intestino. A gente vai ver 3 líquidos digestivos atuando nessa pequena porção entre o duodeno e o jejuno ali. Bora então falar quais são os líquidos digestivos, vamos falar um pouquinho sobre eles. Galera, a parte inicial do intestino delgado é essa aqui, tá? Que é o duodeno, onde vai receber o alimento vindo do estômago. E aqui já serão lançados os líquidos digestivos, os dois principais são o suco pancreático e a bile. Nessa região vai ter tanto o líquido digestivo que vai ser misturado com esse alimento. Lembra que lá no estômago, quando o bolo alimentar chegou no estômago, foi misturado pelo suco gástrico, a gente passou a chamar de quimo, Q-U-I-M-O. Depois que ele chega no duodeno e recebe outros líquidos digestivos, vai ficar mais líquido ainda, muito mais líquido. E vai passar a ser chamado de quilo, que é esse caldão nutritivo que a gente tem ali. Ah, professor, isso é a coisa mais importante? É o nome mais importante? Não. Mais importante é a gente saber agora os líquidos digestivos e as enzimas. Cara, primeiro falar um pouquinho da bile. A bile é uma das que mais cai, uma das mais famosas, vocês sabem disso, mas também uma das que a galera mais erra. Por quê? Porque tem mania de falar que a bile é produzida na vesícula biliar. E não é, galera. Isso aqui é o fígado. Aqui embaixo está a vesícula biliar. Cara, o fígado é quem produz a bile. E ele manda para a vesícula biliar, que começa a concentrar e armazenar essa bile. Então ela é armazenada. E é a vesícula que vai liberar para o duodeno. Mas não foi ela que produziu, tá? Uma outra coisa que é pegadinha também das questões, a bile não possui enzimas digestivas. Cara, ela não faz digestão química, presta atenção nisso que muita gente é. Ah, a bile tem enzima para digerir tal coisa. Não tem enzima. O que ela faz é fragmentar, é emulsificar, emulsão de gorduras, transformando em partículas menores. Como assim? Galera, se a gente tem uma gota de gordura desse tamanho ali, ó, tá? Chegou inteira. Não foi digerida na boca, porque na boca tem enzima para digerir carboidrato. Não foi digerida no estômago, porque no estômago tem a pepsina para digerir proteína. Chegou lá no intestino delgado, ela vai ter que ser digerida. Essa bile vai precisar ser digerida. Tá, mas... Quer dizer, a gordura vai precisar ser digerida. Tá, mas se ela não digere quimicamente, como que ela faz? Cara, ela fragmenta. Ela vai pegar essa gotícula de gordura grande e vai separar. Vai fragmentar em gotículas menores. Isso é chamado emulsificação de lipídios. Depois, as enzimas digestivas que digerem lipídios, são chamadas lipases, elas vão ter muito mais facilidade de atuar
em lipídios assim do que num lipídio grandão assim. Então, beleza? Essa é a função da bile. É emulsificação de lipídios. Facilitar o serviço das lipases mais para frente. Bile produzido no fígado, armazenado na vesícula. Mas aí vem uma coisa que é fundamental também, que é o suco pancreático. Não é muito difícil de imaginar que o suco pancreático é produzido no pâncreas, está aqui o pâncreas, tá? E liberado então no duodeno. Esse suco pancreático ele vai ter basicamente duas funções importantes. Quer dizer, tem um monte, né? Mas uma função é muito importante que é assim. Concorda que o alimento que está no estômago, vindo para o duodeno, ele está numa acidez violenta. 2,5, não era o pH lá? O estômago tem muco, ele tem um reforço preparado para aguentar essa acidez. O intestino delgado não tem. Então, se chega um alimento ali com pH 2,5 e começa a passar muito tempo dentro do duodeno, aquilo ia destruir a parede do duodeno. Para evitar que isso ocorra, o pâncreas ele vai receber um mensageiro químico, um hormônio, a gente vai ver qual hormônio faz isso. Ele vai ser estimulado a secretar bicarbonato. Cara, e vai jogar no duodeno. Esse bicarbonato é uma base, uma substância alcalina, que vai aumentar aquele pH. É tanto bicarbonato que é jogado ali, que o pH aqui no estômago é 2,5, ali no duodeno vai passar até a ser alcalino. Vai ficar em torno de 8, 8,5. Então olha só como inverte tudo isso aí, graças à presença do bicarbonato. Então ele vai neutralizar a acidez ali do químico, para não ter nenhum tipo de problema. Só que o suco pancreático, além de ter esse bicarbonato, ele é o líquido digestivo mais rico em enzimas. Tem várias enzimas. Eu quero dar destaque para basicamente dois tipos dela. Primeiro, a amilase pancreática faz o que a amilase salivar faz, só que foi produzido no pâncreas e está no duodeno. Então, a amilase salivar não quebra o amido? A amilase pancreática também. Qual que é a diferença no processo? É porque a amilase salivar está atuando em um pH neutro, que é da boca pH 7. Já a amilase pancreática prefere um pH levemente alcalino. Cara, aqui eu quero um destaque grande, tá? Tripsina e quimitripsina. Fazem a digestão de proteínas, quebram essas proteínas em fragmentos menores, mas é importante frisar uma coisa. A pepsina era uma enzima que quebrava proteína também no estômago, num pH 2,5. A tripsina e quimitripsina quebram proteína num pH básico alcalino. Por que eu estou frisando isso? Cara, porque tem várias questões, vocês vão fazer algum material de vocês, que eles mostram uns experimentos. Ah, jogam um pedaço de carne em 2 frascos. Num frasco jogam tripsina com pH 2, no outro frasco jogam tripsina com pH 9. Ah, vai ter digestão em qual frasco? Só no 1, só no 2? Vai ter nos dois? Então, eles sempre fazem isso, então fica atento que todo mundo que está no suco pancreático é enzima que trabalha em pH alcalino. Então aqui as lipases, ó, pô, alguém tem que digerir lipídio, né? Estão ali as lipases para digerir lipídio, nucleases para quebrar os ácidos nucleicos em nucleotídeos, que são pedaços um pouco menores, e por aí vai. Aí para fechar, galera, nós temos o suco entérico. Suco entérico é um suco que muita gente nem lembra dele, mas tem que lembrar. Ele é produzido pelo próprio intestino e vai ser lançado ali mesmo. E tem várias enzimas. Para quê? Galera, o suco entérico é a última chance do teu corpo digerir quimicamente alguma coisa. Ele já passou por saliva, passou pelo suco gástrico, pela bile, pelo suco pancreático. Cara, e algumas coisas não terminaram a sua digestão ainda. Lembra lá a pepsina no estômago e a tripsina ali no suco pancreático? Elas quebram proteínas, que são fragmentos bem grandes, em pedaços menores chamados peptídeos. Cara, o peptídeo não dá para entrar na célula ainda. Ah, a célula vai absorver peptídeo? Não vai. Tem que quebrar em aminoácido, cara. Quem é que vai quebrar aminoácido? Alguma enzima do suco entérico. Então lembra assim, ó. Enzimas do suco entérico são enzimas que servem para finalizar a digestão. Quebrar aquelas porções que já foram quebradas, mas ainda dá para quebrar mais. Por isso que nós temos aqui nesse suco entérico, por exemplo, peptidases, lembra? Vão quebrar os peptídeos, que são aqueles pedacinhos de proteína. Nós temos lipases que vão quebrar lipídios um pouco menores. Nós temos nucleotidases. Vamos lá. Ó. As nucleases do slide anterior, que era o suco pancreático, quebravam aquelas moléculas de DNA e RNA em nucleotídeos. Lembra que um nucleotídeo ele é formado ali por fosfato e um açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada? O que uma nucleotidase faz é quebrar aquilo ali, para que aquilo possa entrar na célula de maneira mais fácil. Disacaridase. Cara, olha só. Lembra que
a amilase salivar e a amilase pancreática quebravam o amido até maltose, por exemplo. Maltose é um disacarídeo. Para aquilo poder entrar na célula, tem que quebrar mais. Quem é que quebra? A maltase. Onde é que está a maltase? Suco pancreático. Suco entérico. Onde mais está? Tem que tipo de enzima mais tem ali? Lactase. Porra, lactase é uma das enzimas mais famosas de hoje em dia. Lactase quebra a lactose. O que é a lactose? Um disacarídeo. É a junção de uma glicose com uma galactose. Dá para fazer entrar dentro da célula uma lactose? Não, tem que quebrar. Quem é que quebra? Lactase. E assim vai, tá, galera? Então o suco entérico vai finalizar a digestão ali. Em termos de digestão enzimática, aquela quebra. Obviamente, tudo que foi quebrado ali, começou na boca, estômago, intestino delgado, cara, agora tem que ser absorvido. Afinal de contas, a gente digeriu tudo para poder absorver. A absorção vai acontecer tanto no jejum quanto no ilho, que é o restante do intestino delgado. E para que essa absorção ocorra, o intestino tem adaptações. Ele tem tanto as vilosidades, que são as rugosidades no interior do intestino, repara aqui, ó. O intestino é todo cheio de dobras internas, aqui está uma dobra delas, que é a vilosidade. E se a gente for dar um aumento ainda, botar uma lente de aumento nessas vilosidades aqui, ó, a gente enxerga que essas vilosidades também são formadas por outras vilosidades mais finas, que são especializações de membrana, então em cima da membrana plasmática, que são as chamadas microvilosidades. Portanto, vilosidades e microvilosidades são adaptações que o intestino delgado tem para aumentar a absorção. Quanto mais vilosidades, maior a superfície de contato, maior é a chance daquilo ali absorver o nutriente. E esse absorver é bem isso que eu estou falando para vocês, galera. O absorver é pela célula, tem que passar pela membrana. Então, olha só. Eu não consigo botar para dentro um carboidrato grandão desse. Tem que fazer o quê? Quebrar esse polissacarídeo aqui em monossacarídeos. E aí dá para colocar para dentro tudo isso aqui, ó. Monossacarídeo, a proteína grandona não dá, mas o aminoácidozinho dá. E assim vai entrando pela tua célula. Mesma coisa o lipídio. Olha lá que interessante. Tá aqui aquelas bolonas de gordura. Lembra, Billy? Olha o que os sais biliares fazem. Eles vão ajudar a fragmentar o lipídio, emulsificar. Vão torná-los pedacinhos menores. Quem que vai adorar esses pedacinhos menores? Pô, as lipases. Ó, lipase, que é a enzima que quebra o lipídio, vai transformar em ácido graxo mais glicerol. E aí é pequenininho e pode ser capturado pela membrana. Então é por isso que a gente precisa quebrar tudo, vai ter que absorver depois. Duas coisas não precisam passar por processo de quebra, tá? A vitamina não precisa, a água não precisa, tá? Porque já são muito pequenos. Cara, quando passa pelo intestino delgado, absorveu um monte de coisa ali, chegou no intestino grosso, basicamente pouca coisa tem a se fazer ali. Só que o alimento chega lá, aquele resto ali, muito líquido. Porque recebeu saliva, suco gástrico, pancreático, entérico, bile, e a gente não pode perder essa quantidade toda de água. Portanto, o intestino grosso, a grande função do intestino grosso, enquanto o alimento vai percorrer esse trajeto aqui, ó, daqui para cá, até sair, enquanto o alimento percorre esse trajeto, o intestino grosso vai absorvendo água, porque a gente não pode perder muita água nas fezes. Então essa é a grande função, a absorção de água. Só que além de absorver água, o intestino também é capaz de absorver alguns sais minerais que não foram absorvidos antes e algumas vitaminas. E mais ainda, galera, dentro do nosso intestino nós temos associações ali com bactérias. E essas bactérias, chamadas bactérias do bem, da nossa microbiota intestinal, elas podem produzir substâncias para a gente, inclusive, como por exemplo algumas vitaminas. Tá? Então isso é bem importante. Ficar ligado, vitamina K, aqui, ó, vitaminas do complexo B, são vitaminas que são produzidas com o auxílio de bactérias que estão dentro do nosso intestino grosso. Fechou, rapaziada? Então, até aqui, beleza? Só pra gente finalizar aqui, ó, antes de passar a tabela no resumão, eu queria te passar uma coisinha que é o seguinte. Como que o estômago sabe quando é a hora dele liberar o suco gástrico? Como que o pâncreas sabe que chegou a hora dele liberar o bicarbonato porque está vindo comida lá do estômago? Que a vesícula biliar, que recebeu a bile do fígado, como que ela sabe quando vai enviar essa bile para o duodeno lá? Toda essa regulação é feita por hormônios. Aqui eu vou te destacar 4 hormônios, quer dizer, 3 são destaques assim, mas eu vou falar dos 4. A gastrina, galera, olha só. É um hormônio que é produzido pelo próprio estômago.
Aqui, ó. E ele serve para estimular a liberação do suco gástrico. Então, quando a gastrina começa a ser produzida, é meio que uma preparação. O estômago está falando assim, ô, vamos lá, libera o suco gástrico aí que tá chegando comida. Tá chegando comida. Isso é a gastrina. Estimula a secreção do suco gástrico pelo estômago. Aí temos outros dois hormônios um pouco mais famosos. A secretina e a colecistoquinina ou colecistocinina, tanto faz. Galera, a secretina, ela é produzida no duodeno, assim como a colecistocinina. Então, repara aqui na imagem, ó. Secretina, a flechinha vindo do duodeno, a colecistocinina, a flechinha vindo do duodeno. Então, as duas são produzidas no duodeno, só que a função delas é um pouquinho diferente. A secretina vai atuar aqui no pâncreas para fazer com que ele secrete o bicarbonato, suco pancreático ali e o bicarbonato ali nesse duodeno. Qual que é a importância disso? Quando o alimento está lá no estômago e ele está vindo para o duodeno, concorda que o pâncreas precisa liberar aquilo ali para neutralizar a acidez, então ele já vai receber esse estímulo, libera o suco pancreático e aí vai liberar aquele bicarbonato ali e tal. Só que aí a bile também tem que ser lançada lá, lembra disso? A bile também vai ser lançada, apesar de não ter enzima, ela fraciona aqueles lipídios, ela é importante. Quem é que estimula a liberação dessa bile? A colecistocinina. A colecistocinina provoca a contração da vesícula biliar e a liberação da bile. Então, tava ali, o fígado produziu, não esquece disso, pelo amor de Deus, o fígado produziu, jogou na vesícula biliar e a vesícula vai ficar ali, será que é agora, será que não é agora, será que é agora? Ah, é agora para mandar, quando ela recebe o aviso da colecistocinina. Prova da UFSC que cobrou uma questão de hormônios, tá lá no CocMil para vocês fazerem, uma questão de hormônios da digestão, tá? E falou desse aqui, secretina, colecistocinina, gastrina, é isso aí, tá? E por fim, nós temos o polipeptídeo inibidor gástrico. Esse polipeptídeo inibidor gástrico também é produzido no duodeno, e o que ele vai fazer é o seguinte, é mandar uma mensagem lá para o estômago, dar uma segurada no alimento. Ô, estômago, peraí, cara, não manda mais nada agora, porque a gente está sobrecarregado aqui, hoje não se preparou direito ainda, não tem suco pancreático ainda aqui, bicarbonato, nada. Dá uma segurada aí, estômago. Quando ele quer que dê uma segurada, repara, ele vai produzir, o pâncreas aqui vai produzir um inibidor gástrico, que vai atuar sobre o estômago, dizendo assim, pô, não é hora agora. Não é hora de liberar o alimento para cá ainda. Então é isso. É isso que vai acabar acontecendo. Cara, de sistema digestório é isso aí que vocês precisam saber. Vocês sabem que tem uma parte do material de vocês que fala de digestão em ruminante, digestão. Isso aí o Denis passou para vocês, né? O Denis passou essa parte de digestão dos animais, como que é a digestão dos ruminantes, ali as divisões, né, do sistema digestório dos ruminantes. Basicamente ele passou isso lá nas aves, como é a questão do papo, moela, proventrículo, ele passou essas diferenças. Então assim, aqui a gente vai concentrar sempre na fisiologia humana, justamente porque eu sei que ele passou outra parte lá para vocês. Essa tabela é uma excelente forma de consultar aqui, porque ela vai dizer quais são os líquidos digestivos, ó, os que a gente viu, saliva, suco gástrico, bile, suco pancreático e suco entérico. Onde ela é produzida, onde ela vai atuar, qual é o pH que ela atua, qual ou quais enzimas ela possui e para que serve aquela enzima, para qual substrato ela vai funcionar ali. Então é isso, galera. Se você conseguir pegar essa tabelinha, dar uma olhadinha, uma lida, 2, 3, 4, 10 lidinhas ali, faz uma questãozinha, beleza, putz, esqueci aquela, confere a tabela de novo, vai chegar uma hora que você vai saber com certeza todas as enzimas e as principais funções que ela tem. Rapaziada, então essa foi a nossa aula de sistema digestório humano. Lembrando, vocês têm vários exercícios sobre isso, tanto no livro de vocês, quanto CocMil UFSC, CocMil ACAF, CocMil Desk. Então, eu acho que vale a pena vocês estarem atentos a esse assunto, que cai bastante nas provas e também é um assunto interessante para a gente entender como é que funciona o nosso corpo. Beleza, galera? Estudos. Vai ter uma listinha lá para vocês também, aula 15, Biologia, Gustavo, Sistema Digestório Humano. Rapaziada, mais uma vez foi um grande prazer, obrigado aí pela presença aí nessas aulas. Tamo junto, um abraço e até a nossa próxima aula.